Vamos se colocar em pé, irmãos, para nós fazer a leitura da nossa lição. Hoje temos a lição de número 4. A lição número 4? 4. Vamos ver 19 de abril. Vamos ver. Não, tô. Deixa eu ver aqui. A lição número 4. Não, diz assim a palavra do Senhor. A confirmação de uma promessa. Aí o nosso texto áureo está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Daí eu vou ler, daí vem a verdade prática. Diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Daí a verdade prática diz assim: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Daí a nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 17, do versículo 1 ao 9. Daí eu vou ler o primeiro, daí os irmãos podem continuar. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo que serás o pai de uma multidão de nações. Não se chamará mais o teu nome Abraão. Abraão será o teu nome, porque eu sou pai da multidão de nações de quem eu farei a grande e de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e sereis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Vamos orar mais uma vez, daí eu vou passar para o irmão Heraldo, que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Grandioso Deus e soberano Pai, te louvamos, Jesus, abençoa teu filho, a tua filha, que vieram para aprender do Senhor, que és manso e humilde de coração. Pai amado, Pai, te louvamos, Jesus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és o príncipe da paz. Pai, eu te agradeço pelo grande amor do Senhor. Foi o Senhor que enviou seu único Filho a esse mundo para trazer uma salvação, o qual nós não éramos merecedores dessa tão grande salvação. Mas muito obrigado, meu Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmão Heraldo. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço mais essa oportunidade nesta noite. Espero que o Espírito Santo, Consolador, venha me socorrer nessa noite
podendo externar esse estudo sobre a vida desse companheiro chamado Abraão. Estamos tratando desde a primeira lição sobre esses homens, esses trionos, Abraão, Isaac, seu filho, Jacó, seu neto. Nesta noite ainda vamos estar tratando sobre a vida de Abraão mais um pouco, no capítulo, na lição de número 4. Esta é a lição que estaremos fazendo menção nesta noite. Muito bem, meus irmãos, vamos entrar na introdução e já em seguida vamos dar início ao primeiro tópico. A introdução nos diz: Deus prometeu que Abraão seria pai de multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e sua esposa estéril estava com 89 anos. Porém, o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando que estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, e depois de ti em suas gerações. E neste caso, nesta oportunidade, nós veremos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Portanto, irmãos, a palavra-chave se trata de promessa. Foi isso que Deus fez a este companheiro, já o chamando para esta grande missão de se tornar o pai das nações. No primeiro tópico, nós veremos que Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos, ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas de um bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. No caso de Abraão, seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, este nome não parecia adequado e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, em vez de Abrão, para Abraão, confirmando que seria pai de multidões. Irmãos, na nomenclatura de nomes, existe um mistério muito grande no mundo espiritual. Isso, determinados nomes, às vezes que são colocados, gera algo negativo ou algo positivo na vida das pessoas. O pastor Jorge Linhares, lá da Igreja da Lagoinha, ele escreve um livreto muito interessante chamado Bênção e Maldições. E ele faz um trabalho de libertação e cura interior nesta área de pessoas que sofrem tanto com essa situação. Certa feita, uma irmã, depois dele ministrar a palavra de Deus, ela veio diante dele e disse: pastor, eu tenho um problema muito sério na minha vida. E ele disse: o que se passa, irmã? Ela disse: eu sou pior que um galo velho doente. Eu estou sempre doente, sempre com um problema. Quando não é uma coisa, é outra. Então ele perguntou: como é o seu nome? Ao passo que ela disse: meu nome se chama Maria das Dores. E aquela mulher estava sofrendo por causa de um nome que carregou a vida toda, Maria das Dores. Sempre havia uma dor no corpo, sempre um problema, uma coisa muito séria. Então o pastor Jorge ministrou com ela, orou com ela, abençoou a vida dela e perguntavam para ela: como é o seu nome, irmã? Meu nome é Maria de Jesus. Ela mudou o nome dela para Maria de Jesus, porque não aguentava mais aquela situação devido ao nome Maria das Dores. Isso é muito comum hoje, em alguns casos. Alguns pais às vezes colocam o nome, como foi o caso da mulher que recebeu o nome. Lá em Oséias, no capítulo 1 e no verso 6, o Senhor sugeriu ao profeta que ele se unisse com uma mulher prostituta e tivesse filhos com a mulher prostituta. E esta mulher que Oséias se uniu, deu à luz a uma criancinha que foi colocado o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama, que traduzido significa a desfavorecida.
O Senhor assim ordenou que fosse colocado esse nome, porque o Senhor disse que deixaria de estar com Israel e não iria mais se compadecer de Israel, deixando e tirando tudo que havia dado à casa de Israel. Havia um desagravo muito grande da parte do Senhor com referência à nação de Israel naqueles dias. Então, foi dado este nome a esta moça de Lo-Ruama, que significa a desfavorecida. Naqueles dias, quando eu comecei a congregar lá no Concílio das Assembleias de Deus, um pai lá pegou e colocou o nome na sua filhinha, este nome, Lo-Ruama. Por que isso? Pela falta de conhecimento. Jesus disse que o povo erra muitas vezes por falta de conhecimento. As pessoas que não vêm, por exemplo, uma escola bíblica que nem hoje, estamos num número, pouquíssimas aulas. Muitos deveriam estar aqui, porque como aprenderão se não ouvirem acerca da palavra de Deus? Como saberão acerca do reino se não estudam acerca do reino? Né? Uma chamada muito forte nesses últimos dias que vivemos sobre o estar ou não estar na presença de Deus, porque é uma necessidade muito grande nos dias que vivemos de conhecermos a palavra de Deus. Vivemos dias de angústias, dias trabalhosos, dias difíceis. E se não conhecermos acerca daquilo que tentamos viver, estamos perdidos. Né? Seremos meros ouvintes, mas pessoas despreparadas para, na hora certa, falar acerca do reino. Quando Jesus foi levado Pedro diante de Jesus, outrora Simão e não Pedro, Jesus, ao vê-lo, trocou o nome dele e disse: tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro significa pedra, rocha. Então houve um entendimento errôneo por parte da denominação católica, que insiste em dizer que Pedro era a pedra edificada para ser o líder da Igreja Católica, o primeiro Papa, inclusive, né? Foi chamado assim Pedro. Mas a verdade é que Jesus, ele é a verdadeira rocha. Jesus disse que sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Eu te digo, tu és Pedro, mas sobre essa rocha, Jesus batia em seu peito que era acerca de ele ser a rocha. Semelhante àquele homem que edificou a casa sobre areia, veio o temporal e a casa acabou ruindo. Mas aquele que edificou a casa na rocha, que foi o homem sábio, a casa permaneceu. Quando esse texto trata acerca desse assunto, está falando sobre a pessoa de Jesus, que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, a principal pedra de esquina. Ele é essa rocha. E nele nós devemos estar agarrados, edificados, para que possamos viver vida longa espiritual e uma vida saudável, servindo ao reino de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, mais um pouquinho, no tópico 2, o novo nome de Sara. O nome Sara em hebraico significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome significa mãe das nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será o seu nome Sara, porque eu hei de abençoá-la e te hei de abençoar a ti, e dela um filho e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles a quem ele confia e atende ao seu chamado. Abraão, ele, apesar da sua idade avançada, ele já com seus 75 anos, foi quando ele foi chamado para essa promessa do Senhor, que o tiraria da terra onde ele morava, do meio da casa de seu pai, e o levaria a uma terra que o Senhor daria a ele e faria dele uma grande nação. Mas o nome de Abraão, como está escrito no primeiro tópico, era o nome de pai exaltado, Abrão. E este nome não estava de acordo com a obra que o Senhor queria fazer na vida dele. Sendo ele um homem exaltado, não teria condições. Por isso o Senhor muda o nome dele para Abraão, que seria pai das nações.
um novo nome, o nome agora de um homem que seria um homem humilde, um homem que tivesse condições de julgar retamente na hora reta, como foi o caso quando houve aquela dissensão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e ali a terra não suportava os dois com todas as suas fazendas, o seu gado e tudo mais, e então Abraão, ele chama Ló, conversa com Ló, e diz para o Ló que o Ló deveria escolher o que seria melhor aos olhos de Ló. E Ló, infelizmente, escolheu aquilo que os olhos dele viram, mas que não seria o melhor para ele lá no futuro próximo. Ele olhou as campinas do Jordão, viu a terra que era boa, escolheu aquilo que achou melhor, e Abraão havia dito a ele: se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Agora, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Uma palavra sábia de alguém que seria um líder, que iria comandar uma grande nação que haveria de sair dele, através da sucessão de seu filho Isaque e seu neto Jacó lá na frente. Então, o princípio para as nossas vidas, irmãos, é entendermos que, como cristão, nós devemos ter uma humildade sobre igual, uma humildade para que no tempo, momento oportuno, quando tivermos oportunidade de fazermos algo, que as nossas atitudes venham valer mais do que as nossas palavras. Aquilo que realizamos possa valer muito mais. E durante a peregrinação nós vamos ter muitas experiências sobre essa situação de mantermos uma humildade. A humildade não está na roupa que se veste, não está em termos um carro velho caindo aos pedaços. Se o Senhor quer nos abençoar, podemos ter o melhor. Mas a humildade significa termos condições de enxergarmos e vermos além daquilo que está diante de nós. Ou seja, nós temos uma vida de estarmos olhando principalmente para o próximo. A falta de cuidado de olhar para o próximo é algo muito sério em nossas vidas e pode nos tirar aquilo que achamos que somos humildes, mas na hora que aquele bate a porta e precisa de algo, sendo um irmão na fé ou uma pessoa qualquer, nós muitas vezes fechamos a porta e dizemos: vá com Deus, que Deus te abençoe, quando temos condições de suprir a necessidade daquele que está batendo a porta, né? Foi feita uma chamada no dia de hoje para suprir a necessidade de uma família e houve assim um desprendimento muito grande dos irmãos ali, mostrando uma expressão de amor muito forte, onde muitos cooperaram. Eu penso que isso agradou expressivamente o coração do nosso Deus, por ver que estamos dispostos realmente, mostrando a nossa humildade, expressão de amor para com o próximo, que é o segundo mandamento, né? Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Queremos, enfim, o melhor para ele, que é o que queremos para nós. Quem é que vai querer o mal para si mesmo? Ninguém. Todos nós queremos o melhor para nós, né? Quando estamos com a consciência funcionando. Então, assim é a nossa vida, a nossa peregrinação de humildade e expressão de amor. Muito bem. Quando fala que haverá mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado, no caso de Abraão, devido à idade dele muito avançada, né, isso seria algo praticamente aos olhos normais e até mesmo da medicina, não tendo como um homem desse se tornar pai. A esposa com 90 anos, praticamente, 89, e ele com 89, a esposa com 79, não. Ela com 89 e ele com 99. 99 anos e 89 anos. Isso seria algo impossível. Mas estamos tratando com Deus, que é o Deus do impossível. E todas as coisas para Deus são possíveis. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente como é que sucedeu isso, no tópico 3, porque para Deus não há impossíveis. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso ele é o Deus soberano, o Deus que detém todas as coisas em suas mãos. As coisas mais absurdas aos olhos naturais, ele consegue resolver. Às vezes são coisas práticas. Um irmão me contou que ele foi fazer um evangelismo junto com outro companheiro, e era mais ou menos essa época do ano, estava muito frio, em determinado momento o carro apagou, e não tinha jeito daquele carro pegar de maneira nenhuma.
Aí ele pensou, meu Deus, mas o que vamos fazer aqui agora com esse carro, sem condições? Então o Senhor falou ao coração dele, o Espírito de Deus disse para ele, coloca a mão em cima da bateria e ora. Ele seguiu a voz do Espírito, colocou a mão sobre a bateria, orou, repreendeu o Espírito que estava ali para trazer o desconforto a eles, e o carro pegou e eles fizeram a obra de Deus. Então nós temos que neste momento, quando nos acontece alguma coisa dessa natureza, nós temos que ter o discernimento e buscar o socorro de Deus. Não tem outra forma. Estamos aqui sozinhos neste lugar, vamos consultar aquele que tudo pode. E aquele que tudo pode realiza as coisas que aos olhos naturais são as coisas mais absurdas, como o caso deste casal, o qual Sara veio dar à luz ao filho da promessa, Isaac, e a sequência depois vai seguindo adiante. Mas para Deus não há impossível, Ele é o Deus do impossível. Diante de uma enfermidade, diante de uma falta de emprego, de tantas coisas que podem nos afetar, nós temos que colocar a nossa esperança nesse Deus que tudo pode e Ele continua realizando grandes milagres em nome de Jesus. Tópico número 3 nos diz, o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera, um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos? A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Era o que havíamos falado há pouco. Mas o que se cumpriu na vida de Abraão foi lá no capítulo 18 do livro de Gênesis. Foi ali naquele capítulo 18 que veio se cumprir plenamente aquilo que o Senhor tinha prometido que faria na vida dele. Quando ele estava sentado à porta da tenda, diz que o dia era muito quente, e se apresentaram 3 homens diante dele e tiveram um diálogo com ele. E disse um deles que a Abraão, que no tempo da vida ele voltaria a ele e ele teria tido um filho com sua esposa Sara. A Sara estava lá no canto da tenda, quando ela ouviu aquilo, Sara riu e achou aquilo algo impossível. Então, aquele um deles que estava ali, que era o próprio Deus, que se encontrava em uma teofania, fisicamente como homem, disse para ela, Sara, por que tu estás rindo? E ela disse, não estou rindo. Ele disse, haverá porventura alguma coisa impossível para Deus? Mostrando nesse capítulo 18 que ali, no tempo da vida, haveria Sara de conceber e dar à luz a essa criancinha, que seria o filho da promessa, Isaac. Um tempo anterior a esse fato ter ocorrido, houve ali um desconforto muito sério no relacionamento de Sara com Abraão, quando Sara não gerava filhos por ser estéril, e ela oferece a serva Agar, ela tentou dar uma mãozinha, aonde Agar veio acabar se tornando mãe de Ismael, através do pedido de Sara, quando não tinha filhos, não gerava, né? Então gostaria muito de ter uma criancinha para acalentar em seus braços e resolveu ter essa ideia que achou maravilhosa, cedendo a Abraão para se relacionar com Agar, e ali nasceu Ismael. Mas chegou ao ponto em que Abraão, devido ao tempo ser passado, aquilo que parecia ser algo que deveria acontecer e não aconteceu, como no tópico 3 diz, se passou 25 anos após e não surgia a possibilidade de ele ter este filho da promessa com Sara. Então chegou um momento que ele chegou a pensar, provavelmente, certamente, de que Ismael haveria de ser o seu sucessor, quando na realidade o Senhor prometeu que das entranhas dele, com Sara, haveria de dar à luz e nascer esse filho chamado o filho da promessa. Então, irmãos, nós notamos que realmente o tempo, esse tempo nosso, ele é extremamente divergente do tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo Kairos, né? O Kairos,
O tempo de Deus é totalmente divergente do nosso tempo. Ouvi um testemunho de um médico cardiologista. Esse médico ele teve um infarto e foi arrebatado aos céus. Ele era um frequentador de igrejas, mas ele disse que nunca foi um homem voltado totalmente para Deus, não levava uma vida saudável espiritualmente, e agora o Senhor o havia arrebatado, e Jesus teve um diálogo com ele. Ele calculou mais ou menos mais de 1h30. E nós estávamos ouvindo esse testemunho, e ele disse que durante aquele diálogo todo, o que o Senhor falou a ele, levou em torno mais ou menos de 1h30 quando tu assiste o testemunho. Só que na realidade, quando ele retornou, que os médicos o trouxeram de volta, os seus colegas de trabalho, levou 14 minutos. 14 minutos para quase 1h30, um diálogo que ele teve com Jesus, no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, mas é um outro tempo totalmente diferenciado do nosso tempo, né? Então, essas coisas acontecem na vida de pessoas, muitas vezes, que têm um arrebatamento de sentidos, e ali vão à presença de Deus, mas o tempo que estão ali é totalmente divergente, o tempo de Deus, do que o nosso tempo aqui nessa terra. Há uma diferença muito grande, né? Nosso tempo é um tempo, o tempo do Senhor é outro tempo, né? Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito para todas as coisas, é isso? Tópico 2, versos 1. Confirmação do concerto de Deus com Abraão. Chamada de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de um modo muito solene. Logo após fazer a mudança de seu nome, nós podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha a promessa e obrigações específicas. A primeira vez que nós vamos encontrar um pacto na palavra, nas Sagradas Escrituras, é em Gênesis capítulo 6 e versos 18. Em Gênesis 6:18, nós vamos encontrar a história de Noé, quando o Senhor comissionou Noé, vivendo Noé em uma época muito conturbada, onde o Senhor viu que a terra estava totalmente contaminada pela maldade, e Deus resolve agora destruir aquilo tudo que havia criado. Mas a Bíblia diz que Noé foi achado em graça aos olhos do Senhor, então Noé é comissionado a realizar esta grande obra de edificar aquela grande arca, embarcação, aonde o Senhor havia ordenado a ele, conforme a instrução que o Senhor deu a ele, para salvar ele e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras, e todos aqueles animais que entraram naquela arca, né? Então o Senhor deu um grande livramento, e a terra dali para frente continua a sua jornada. Mas o Senhor faz o primeiro pacto, então, com Noé. Esse é um pacto que o Senhor realiza na Escritura Sagrada, o primeiro pacto que é realizado com esse homem chamado Noé, e as coisas andaram segundo a vontade do Senhor. Porque dentro de um pacto, a pessoa recebe a ordenança de Deus para o Senhor firmar esse pacto com a pessoa, mas a pessoa também tem obrigações. Dentro do pacto é uma ordenança que vem sobre a vida da pessoa para realizar algo na vida da pessoa, mas também a pessoa tem obrigações. Quais eram as obrigações de Noé? Ele teve que colocar mantimento para aqueles 40 dias, suprindo para os animais, para ele e sua família, e trabalhando ali dentro daquela arca, limpando, ajeitando tudo ali, né? Agora vamos imaginar uma coisa, uma situação. Imaginem só, camarada, ficar 40 dias dentro de um local fechado, aqueles animais todos, ali aqueles animais comendo e fazendo as suas necessidades fisiológicas. Era uma situação que aos olhos naturais parecia impossível, né? Poderiam eles até morrer ali, intoxicados por aquelas coisas todas ali, aquela
quantidade absurda de animais, e todos dentro daquele local. Mas o Deus que chama, ele sempre providencia um escape, né? Deus, através da sua soberania e conhecimento de todas as coisas, certamente ali, né, irmão Antônio, deve ter tido alguma interferência no mundo espiritual para que eles não tivessem morrido ali dentro daquela arca, né? 40 dias, 40 noites fechados, só havia uma aberturazinha em cima da arca, uma situação bastante delicada, a situação dele, com a sua família e todos aqueles animais. Mas o Deus... E aí, após ainda, sim, certamente, até a saída da arca, né? É até... Humanamente falando, homens, animais, Deus interviu ali para que eles pudessem ficarem bem saudáveis, né? Sim. É que além, depois que a terra secou, ainda tiveram que ficar alguns meses bem a mais, para que não fossem contaminados, né, pelas pessoas que morreram, e animais e tudo mais, poderiam sair da arca de imediato e perder a vida. Então até esse cuidado o Senhor teve com eles, né? Eles tiveram que esperar. Então tudo é direcionado pela mão de Deus. Quando é para realizar algo, Deus, ele faz todas as coisas colocando cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa funciona dentro da engrenagem da mão de Deus, dentro da hora certa e no lugar certo. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente um novo concerto, ou uma nova aliança, como foi feito no Antigo Testamento. Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos. Por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Nós sabemos, irmãos, que esses três homens, eles enfrentaram grandes desafios na vida deles. Abraão, por exemplo, ele 2 vezes colocou a esposa ela ao ato de adultério, por ter medo, temer pela sua própria vida. Quando ele chegou no Egito, havendo fome na terra, foi para o Egito, e chegando lá, os camaradas olharam a esposa, embora Sara tivesse com 65 anos, ainda era uma mulher formosa, Abraão com 75, Sara com 65, e ele temeu pela vida dele, ao ponto de mentiu e disse que ela era irmã dele, né? Aquilo que veio à tona sendo descobertos, e quase que acaba em uma trágica situação. Ele poderia até ter morrido, e ali o projeto de Deus não iria dar certo. Mas o Senhor, conhecedor de todas as coisas, através da sua onisciência, ele sabia tudo que haveria de acontecer, todo o desafio que ele haveria de passar, e o Senhor certamente o perdoou por aquele ato impensado de expor a esposa ao ato do adultério. Na sequência, seu filho Isaque cometeu o mesmo erro com Rebeca. Fez a mesma coisa também, quando chegou no Egito, disse que ela também era irmã, com medo de perder a vida. E o terceiro, que foi Jacó, este cometeu os delitos piores ainda. As atitudes de Jacó, como alguém que gostava muito de levar uma vantagem, né? Começa a situação quando Esaú, seu irmão, chega cansado de ter ido procurar uma caça, chegou cansado, com muita fome, e ele estava ali bem na hora certa, no local certo, com aquele prato de lentilhas, onde ele propõe a troca da primogenitura por um prato de lentilha, e Esaú, com fome, diz: que me adianta ter a primogenitura e morrer de fome? Dá para cá o prato de lentilha e tu é o primogênito a partir daqui. Então ele tomou posse do direito da primogenitura, comprando por um prato de lentilha. O irmão Paulo gostava muito de citar isso o tempo todo, né? Para as pessoas que às vezes deixavam de vir à reunião e ficavam em casa ali por um carreteiro, um jantar qualquer, enfim, realizando qualquer coisa, não estando no local certo, que seria ao redor da palavra, reunidos com os irmãos para adorar a Deus. Isso acontece com frequência ainda, né? É muito comum isso no meio do nosso povo.
No tópico 2, do 2.2, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer a salvação não apenas a uma nação Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Ora, irmãos, quando Israel esteve no cativeiro durante os 400 anos, quando o Senhor os tirou dali com mão forte, usando seu servo Moisés, e ele retirou Israel dali, Israel foi conhecido pelas nações gentílicas, pelos grandes feitos que o Senhor realizou ali no Egito, com sinais, prodígios e maravilhas, onde o último sinal foi a morte do primogênito, aonde Israel sai após a morte dos primogênitos, guiado por Moisés, seu servo, e depois até mesmo o milagre da travessia do Mar Vermelho. Toda essa história nós conhecemos e sabemos que através de todos esses sinais foi que as nações gentílicas começaram a ver a soberania e o poder do grande Deus de Israel. E é interessante que através disso muitas almas foram alcançadas e se tornaram seguidores do povo de Israel. Nós vimos, por exemplo, que um dos grandes milagres aconteceu no início da igreja, a igreja gentílica, quando ela dá a sua primeira arrancada, foi através de um gentil, que se chamava Cornélio, um homem temente ao Deus de Israel. Mas Cornélio ainda não tinha conhecimento sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Embora ele fosse um homem temente à nação, ali servindo com ajudas, muitas vezes ajudando o povo de Israel, provendo financeiramente, era um homem que tinha uma vida libada, uma vida idônea na presença de Deus, sempre em orações, invocando o nome do Deus de Israel e servindo com as suas ofertas o povo que chegava à sua porta. E ali então o Senhor faz aquela obra tão extraordinária, chamando Pedro para ir de encontro com Cornélio, aonde foi chamado, através daquela visão que Pedro teve, daquele lençol, que baixava como um vaso, e aparecia aqueles animais, aqueles répteis, enfim, e dizia a voz: Pedro, mata e come. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca comi coisa imunda, nem coisa dessa natureza. Mas o Senhor disse: não considere imundo aquilo que Deus santificou. Então ali, meus irmãos, nós vimos que Cornélio, ele manda chamar a Pedro, e Pedro vem com aquela comitiva daqueles irmãos, e ali quando Pedro começa a pregar a palavra de Deus, o Senhor Jesus batiza aqueles companheiros todos com o Espírito Santo, e ali dá início à arrancada da igreja gentílica na casa de Cornélio. É interessante que Pedro, ele é o apóstolo da circuncisão. Então, olhando com um olhar natural, nós diríamos que quem deveria estar ali era Paulo, né? Que Paulo era o apóstolo dos gentios, e não Pedro, mas foi Pedro que foi chamado. E ali, então, foi iniciada essa grande obra que se estendeu através de Cornélio, início da igreja gentílica. Aprendemos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverantes com Ele. Essa perseverança com o Senhor faz que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, né? Perseverando na fé e mantendo inquebrável essa aliança que formamos com Deus através da chamada para sermos cristãos, como foi o caso de cada um que aqui está, que um dia teve uma chamada, teve um encontro glorioso com Jesus. E é interessante que não é nós que vamos de encontro a Jesus, mas Jesus vem de encontro a nós. Todos nós temos um testemunho e lembramos daquela hora, daquela vez, quando fomos chamados. Eu, no dia que eu ouvi a primeira vez o Evangelho, eu estava num carro, vindo de um local, por volta de umas 10 horas da noite, eu ouvi um hino, Grandioso És Tu,
E ali naquela noite eu abri o coração e senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. No outro dia eu estava ansioso para ouvir novamente aquele homem falar aquelas palavras que mudaram o meu comportamento. No outro dia eu estava muito ansioso e queria ouvir novamente o Evangelho de Cristo. Isso aconteceu com todos nós, né? Aquela arrancada do que é chamado o primeiro amor. E esse primeiro amor, ele faz nós cometermos coisas que para muitas pessoas é loucura, pois a palavra de Deus nos diz ali na carta aos Coríntios que o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para aqueles que se perdem, mas para os salvos é o poder de Deus. É esse poder de Deus que passa a morar na vida daqueles que se tornam uma nova criatura, renascidos em Cristo Jesus. Tópico 2, encerra aqui. Vamos para o tópico de número 3. O concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe que seria o Senhor o escudo e o galardoador, aquele que iria manter toda necessidade de Abraão. O escudo significava o Abraão ele ser guardado pelo Senhor, o Senhor guardar a integridade física dele. E esse galardão aqui seria aquilo que o Senhor iria dar a ele, o Senhor estaria abençoando de uma forma extraordinária. Irmãos, eu vi algo que me chamou a atenção quando ocorre aquela situação, quando Ló é levado cativo e Abraão convoca 318 homens nascidos na sua casa para ir de encontro ali a retornar com aqueles que foram sequestrados, né? Onde Ló e sua família e todas as demais pessoas dali daquela localidade foram sequestrados, e Abraão com 318 homens vai ao encalço para trazer de volta Ló. Eu fiquei pensando, se eram 318 homens que estavam ali com Abraão, e quantas outras mulheres, crianças, quantas almas tinha naquele acampamento com Abraão? Imagine só, comida diariamente para todo aquele povo. Isso é um mistério, né, irmão? Isso é um grande mistério. Da onde saía tanta alimentação para essa turma toda? Hein, César? 318 homens, mais mulheres e crianças? Isso aí dá o quê? 500 pessoas? 450 pessoas? Comida diária para esse povo todo, de onde é que vinha? É um mistério, né? É algo para pensarmos, né? Mas esse tipo de coisa estava ligado a esse galardão que o Senhor daria a esse companheiro, né? Guardando a alma dele, a integridade física dele, sendo o escudo dele e também suprindo essas necessidades. Vimos que esse concerto foi executado, perdi aqui, meu Deus, misericórdia. Os descendentes e também a terra de Canaã, como herança, o Senhor também tem um pacto conosco, em Jesus Cristo. É a sua maioria, a promessa e a bênção para nós é a salvação de nossas almas. A vida eterna em Cristo é maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo até a morte. Irmãos, esse perseverar em Cristo até a morte é o que devemos manter uma vida saudável, espiritual, sem nos desviarmos do caminho, né? Mantermos uma vida de acordo com aquilo que Deus tem nos proposto, para que possamos sermos herdeiros da vida eterna. Agora, para sermos herdeiros da vida eterna, há requisitos para sermos herdeiros da vida eterna. Os requisitos do Senhor é para que tenhamos uma vida saudável espiritual, uma vida versada com o Evangelho, que é a palavra de Deus diariamente, lendo a palavra, orando, jejuando, mantendo uma vida saudável espiritual
para que possamos não desviarmos do caminho e termos a condição de herdarmos essa vida eterna, né? Este é o maior projeto para nós cristãos, a maior premiação será nós herdando essa vida eterna. Para herdarmos essa vida eterna, devemos permanecer no caminho, né? Sem desviarmos do caminho, mantendo uma vida de acordo com a vontade do Senhor, diariamente, para que possamos alcançarmos esta vida eterna, que é a maior premiação. A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. A alma é o bem mais precioso que temos. Não há nada mais precioso do que a nossa alma. Amamos nossos filhos, nossos parentes, amigos, mas aguardamos essa misericórdia de Deus através de uma vida regada espiritualmente para termos o direito a esta vida eterna. Este é o alvo de todo cristão. Não há nada semelhante a esta promessa de Deus para que possamos herdarmos esta vida eterna. Tópico 3, o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado na renovação do concerto de Deus com Abraão. Ele inclui o pacto da circuncisão e Deus lhes disse, aquele que seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Irmãos, a circuncisão foi este ato que Deus estabeleceu para Abraão, para com todos aqueles que estivessem na sua casa, deveriam ser circuncidados, todo do sexo masculino, nascido ao 8º dia, deveria ser circuncidado, e todos aqueles que já estavam com Abraão também deveriam ser circuncidados. Essa circuncisão era feita no órgão genital masculino, e aonde o homem diariamente ele estaria olhando para aquilo e então ele lembraria desse pacto que o Senhor havia feito com toda a nação de Israel, aonde deveriam ter essa circuncisão. Essa circuncisão, então, foi a aliança que Deus fez com Abraão para que todo homem, todo jovem, até toda criancinha, como Jesus, quando foi levado ao templo, 8º dia, foi circuncidado para cumprir a lei, né? Haveria de cumprir a lei, onde o Senhor deveria ser também circuncidado. Quando deveria ser feita a circuncisão do bebê? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascimento. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com o uso de anestesia. Então a nação de Israel continua até os dias de hoje, sendo feita a circuncisão em todo o masculino, desde o bebê até o 8º dia, como homens deve ser circuncidado. Hoje é feito com a ajuda de médicos, pessoas especializadas para realizar essa pequena cirurgia, né? No passado, pessoas ficavam sofrendo até mesmo com febre, com algum outro tipo de moléstia, devido a essa circuncisão, podendo vir até a óbito. Se a pessoa adquirisse lá uma febre lá, tamanha que não fosse curada, a pessoa poderia vir a óbito, né? Principalmente a criancinha, que é uma criança que é recém-nascida, com 8 dias. Então, nos dias de hoje, isso é feito por médicos, através de uma cirurgia, onde possa ser realizado o ato da circuncisão. Então, Israel continua mantendo até hoje essa circuncisão. A circuncisão no coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando Ismael tinha 13 anos, e também a todos que estavam em sua casa, e ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. Então, todos que estavam lá na casa de Abraão foram circuncidados. O próprio Ismael, também com 13 anos, e Abraão, com a idade de 99 anos, foi circuncidado. Ocorreu algo na vida de Moisés muito interessante. Quando Moisés ele foi chamado para ser o libertador de Israel, e ele, depois de ter aquela visão na sarça, ter aquele encontro glorioso com Deus, o Senhor fazendo aquela promessa a ele, que durou
40 anos Moisés esteve ali cuidando das ovelhas de seu sogro, para com 80 anos ser chamado para aquela grande obra, né? Uma obra extraordinária. E Moisés, quando ele sai da casa de seu sogro, muito preocupado com aquilo que haveria de realizar, ele acaba levando seu filho para se acomodarem com sua esposa em uma estalagem, e ali o Senhor procurou matá-lo. Mas por que o Senhor procurou matar Moisés? Ele, tão preocupado com a obra que haveria de realizar, esqueceu de circuncidar o seu filho, e ali o Senhor tentou matá-lo. Então a esposa, atenta, Zípora, ela viu o que estava acontecendo e circuncidou o filho, e Moisés foi poupado de ter perdido a vida, ali, logo no momento que estava se dispondo a fazer a obra de Deus, realizar aqueles sinais que realizou, com grande obra realizada através da mão do Senhor, que usou Moisés para libertar o povo de Israel. Mas por um ato, né, impensado, quase que ali acaba o projeto de Deus na vida de Moisés. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física ela será inútil para aqueles cujo coração permanecer incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão do coração, ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Aqui nós estamos diante de uma situação bastante difícil. Nós podemos dizer de lábios que amamos a Deus. Como podemos amar alguém que nós não vemos? Será que nós realmente amamos a Deus? Nós só vamos expressar que nós amamos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Quando nós tivermos um amor perfeito para com o próximo, então nós estamos amando a Deus, porque estamos realizando a vontade de Deus, aonde é algo visível. Agora, algo relacionado com alguma coisa que nós não vemos, eu acho que isso é uma hipocrisia, né? Nós dizemos, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ora, é difícil isso, né, irmão? É muito difícil. Nós podemos até tentar, mas, como falei antes, nosso testemunho de vida deve valer muito mais para que possamos exercitar uma vida cristã genuína, atuando em espécie de amor ao próximo, então aí estaremos expressando o amor a Deus. Eu penso que só dessa forma, não sei se os irmãos concordam, mas eu penso que só dessa forma, amando ao próximo, estaremos realmente amando a Deus. Não há outra forma. Nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, meus irmãos, essa fé constante em nossos corações, esse exercício da fé é que vai fazer com que nós realmente possamos levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor, aonde possamos aguardarmos até o dia do Senhor em nossas vidas, andando realmente de acordo com a vontade de Deus. Não há outra forma, não há outra maneira de permanecermos na presença de Deus, se não for levando uma vida saudável, crendo na promessa de Deus que nos é dada, de que um dia, pela misericórdia do Senhor, herdaremos uma nova vida, um novo mundo por vir, um mundo onde não haverá mais morte, nem destruição, um mundo perfeito, né? Um mundo por vir. Essa é a esperança de todo cristão, todo aquele que crê no nome de Jesus. Amém, irmão? Irmão Antônio? Amém, Jesus. E aliança também é uma palavra-chave. Olhamos que Deus é realmente um Deus de aliança. Tem interesse pessoal, propõe abençoado. Nós temos alianças com a aliança que nós recebemos incorporada à família de Deus. Estamos vivendo essa promessa.
Deus prometeu para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E nós hoje estamos aqui colhendo essas bênçãos. Somos filhos da fé de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Veja como a promessa ela é tremenda. O próprio Abraão, eu penso que não tinha a ideia da promessa dele, talvez ficasse na questão de que Deus usaria para abençoar ali através da sua família, humanamente falando. E realmente Deus fez dele o pai de uma grande nação hoje em relação a Israel está aí, que é a prova de que Deus realmente ele vela pela sua palavra. A existência dessa nação um outro povo passou por Israel, passou até hoje. Estava assistindo uns vídeos ali, olha, passou por Israel, o Holocausto, eles vivem essa percepção. Nunca ninguém conseguiu destruir Israel. Porque Israel começa de Deus, começa de Abraão. Levantar dele uma grande nação, mas não nações abençoadas. Então, Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança, e é um Deus que cumpre a sua palavra, vela pela sua palavra. Nós hoje estamos aqui com o filho de Abraão, vamos abençoar isso, até mesmo nós hoje, abençoar muitas das promessas para Abraão e a fidelidade de Abraão hoje geração de pai. Depois de tanto tempo, milênios, Deus faz a herança do pecado. De Deus, elas são de uma forma impensada. Um ser humano consegue planejar para o pecado, Deus faz através da aliança. Nós estamos usando isso assim. Vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão, seu descendente. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio do pacto perfeito de Cristo. A história de Abraão revela o poder e a misericórdia de Deus para com a fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas. Amém? Alguém fez questionário? Bem, vamos passar já. Não esqueci de falar que nosso carregado, o livro, e a sua esposa, Meu Deus. A saúde do comigo e da sua esposa possa ser abençoada, curada, já estaremos despedidos. Pai querido, Pai amado, Bom Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, Tua misericórdia, Tua bondade, que o Senhor possa, Deus, dar graça a cada um, Pai, dos companheiros. Sim, ó Pai, que possam, Senhor, ser curado, o Ivo, sua esposa, todo aquele, Senhor, que está sofrendo um problema. A mão do Senhor esteja trazendo saúde física, saúde espiritual ao irmão Ivo, sua esposa, e a todo que está enfermo, irmão José Nilson. Saúde para o irmão José Nilson, saúde plena a ele, sua esposa, seu filho, e todos os companheiros aqui que estão necessitados de uma cura, Senhor, de uma libertação, de uma opressão. Mão do Senhor fazendo grande obra, realizando esse grande milagre, Pai, na vida. Sim, ó Deus, Tu és o Deus que curou, Senhor, Solange, com HIV, curou, Senhor, Luiz Lourdes, com câncer. O Senhor continua fazendo essa obra, Pai, porque o Senhor é Deus de misericórdia, é Deus de bondade, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Sim, Pai, assim seja, Pai, feita essa obra gloriosa, essa obra de misericórdia,
essa obra virtuosa, verdadeira. Assim eu creio, Pai, no milagre. Eu creio na nova obra, cada coração, cada um. Ajuda, Senhor, socorre, Senhor. Em nome de Jesus. Assim seja, Pai. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. E amém.